Evony lançou mais um general. Ele está aqui numa convocação de general histórico neste evento. E é este aqui, o Francis Drake. Ele é um general especialista em ataque com máquinas de cerco. Será que ele é melhor do que o general Rômulo para atacar? Vamos ver isso nesse vídeo. Olhando aqui, ele é um general que já possui pacto, porém não tem skin. Fazendo a leitura dos buffs dele, você conseguindo ascender totalmente, liberando as especialidades e também as ligações de pacto. Este Francis Drake atinge de ataque 205%, se for para reforço 215%, HP 195%, se for para reforço passa a ser 200%, defesa 175%. Note que ele tem uma boa porcentagem de ataque, HP e defesa. Ainda traria tropas mortas transformadas em feridas em 8% e tamanho de marcha em 10%. Já o Rômulo, você conseguindo ascender totalmente, ele atinge de ataque 250%, com a skin passa a ser 260%, então note que o Rômulo supera bem em matéria de ataque. Em HP, o Rômulo traz 170%, se for para a reunião passa a ser 180%, porém caso você conquistasse a skin, o HP passaria a ser 188% e se for em reunião 198%. Ainda traz tamanho de marcha 28%, tropas mortas transformadas em feridas em 8%, tropas inimigas feridas transformadas em mortas em 5% e velocidade de marcha em 5%. Então note que o Rômulo continua sendo ainda o general mais forte para atacar com máquinas de cerco, apesar do Francis Drake ser o mais novo general lançado. Agora vamos fazer uma comparação se fosse para considerar apenas como general auxiliar. Lembrando que para generais auxiliar, o que entra em funcionamento é os buffs do livro, especialidades e pacto. Eu não vou somar com os livros que a gente pode adicionar ao general. Vou fazer a soma apenas do livro que ele traz, especialidades e pacto. O Francis Drake ficaria com um ataque de 145%, se for para reforço 155%, HP 120%, para reforço 125%, defesa 110% e traria tamanho de marcha em 10%. Já o Rômulo, levando em consideração também os buffs que entraria em vigor se utilizar ele como general auxiliar, traria de ataque 155%, então em matéria de ataque o Rômulo supera ele em 10%, se for para reforço ele empataria, pois para reforço o Francis Drake traz 155%. Em HP o Rômulo traria 125%, quando em reunião 135%. Então em matéria de HP o Rômulo supera ele, se for para general auxiliar. Em defesa é que o Rômulo perde, ele traz apenas 55% quando utilizado como general auxiliar. Porém, ele traz velocidade de marcha em 5%, tropas inimigas feridas transformadas em mortes em 5% e tamanho de marcha em 16%. Então, de acordo com minha análise, eu prefiro ainda o Rômulo se for utilizar como general auxiliar para atacar outro jogador do que o Francis Drake. Agora comparando ele com a Ercília, levando em consideração também utilizar como general auxiliar. Os buffs do Francis Drake eu já apresentei, então vou apresentar da Ercília. Ela traria de ataque 155%, quando em reunião passaria a ser 160%. Então note que ela é melhor em matéria de ataque do que o Francis, levando em consideração utilizar como general auxiliar para atacar outro jogador. Em HP ela traria 90%, então nesse requisito o Francis supera ela. Ele traz 120%, se for para reforço 125%. Em defesa, Ercília traria 110%, porém quando em reunião passa a ser 125%, e o Francis traz 110%. Então haveria um empate em matéria de defesa, porém a Ercília ganharia se fosse atacar em reunião.
E o Francis traz de tamanho de marcha 10%, a Ercília traz 16%. Então, de acordo com minha análise, a Ercília seria uma melhor opção para atacar outro jogador como general auxiliar. Porém, o Francis Drake é melhor do que a Ercília e do que o Rômulo se for para reforço. Caso você fosse utilizar ele como general auxiliar para reforçar um companheiro da aliança ou reforçar algum edifício, como tem nas batalhas. E também o Francis Drake é a melhor opção para jogadores que gostam de utilizar certos generais que é para ataque, como general auxiliar para o general de defesa, pois os buffs dele, note que não precisa estar em marcha para poder entrar em funcionamento. Então aqui na quarta especialidade, note que não precisa estar em marcha, na terceira também não, na segunda também não, na primeira também não. Os buffs do livro dele ficaria ativo, não precisa estar em marcha. E também a maioria dos buffs das ligações do pacto não precisa estar em marcha, com exceção do pacto de honra, que seria para ataque de máquinas de cerco em marcha em 10%. Essa sim, caso você utilize como um general auxiliar para seu general de defesa, não iria ficar em funcionamento. Outro buff que não iria entrar em funcionamento caso você utilize ele como general auxiliar para a defesa é a capacidade de tamanho de marcha. Porém, ele seria a melhor opção para general auxiliar de general de defesa, porque olhando os buffs que o Rômulo traz, note que a da quarta especialidade precisa estar em marcha, então não iria ficar em funcionamento caso você utilize ele para reforçar algum edifício ou algum amigo de aliança, ou utilizar como general de defesa, auxiliar para o general de defesa. O da terceira iria, pois não precisa estar em marcha. O da segunda especialidade também iria. E o da primeira também iria entrar em funcionamento. O do livro funcionaria bem, porém no pacto algumas ligações não iriam entrar em funcionamento, como a ligação de pacto de guerra, porque precisa estar em marcha. Também na ligação da aliança de fé, este buff de HP das máquinas de cerco a marchar em mais 15% não iria entrar em funcionamento. E na ligação pacto da civilização, também o HP das máquinas de cerco em reunião em 10% não iria entrar em funcionamento, pois ele estaria parado e não em reunião. E também a capacidade de tamanho de marcha não iria entrar em funcionamento, caso você utilize para auxiliar de general de defesa. Já a Ercília daria também uma boa general para auxiliar de general de defesa, pois a maioria dos buffs dela entraria em funcionamento, menos a capacidade de tamanho de marcha que ela tem aqui na segunda especialidade. E também tem no pacto também capacidade de tamanho de marcha, este não iria entrar em funcionamento. Também na ligação aliança de fé, ataque de máquinas de cerco em reunião também 5%, não iria entrar em funcionamento. E na última ligação do pacto da civilização também tem um buff que fala em reunião, então também não iria funcionar. O restante sim, iria entrar em funcionamento. Voltando a falar sobre Francis Drake. Eu quero chamar a atenção que apenas no buff da segunda especialidade ele traz benefício para tropas de longo alcance e de máquinas de cerco em mais 10%. Os demais, você lendo, só serve para máquinas de cerco. Já comparando com o Rômulo, note que ele traz aqui no livro aumenta o ataque e a energia das máquinas de cerco em 55%. E aumenta a defesa das tropas de longo alcance e de máquinas de cerco em 35%. Então ele traz força para dois tipos de tropas, apesar da quarta especialidade dele não funcionar. Também na segunda especialidade, os buffs são para tropas de longo alcance e máquinas de cerco em mais 10%. Mas eu prefiro o Francis Drake para general auxiliar do general de defesa do que o Rômulo, pois os buffs da quarta especialidade do Rômulo não iria entrar em funcionamento. E note que iria cair uma boa porcentagem para ataque, também 35% para
HP. E essa capacidade de marcha em 8% também não iria funcionar. Já Ercília seria, sim, uma boa opção para general auxiliar do general de defesa, pois os buffs da quarta especialidade, note que menos o ataque, mas a defesa e o HP serve tanto para tropas de longo alcance quanto para máquinas de cerco. Também o da segunda especialidade, também no pacto, na última ligação do pacto da civilização, ela traz ataque das tropas de longo alcance e máquinas de cerco em mais 15%. Então ficou da seguinte forma: como o general mais forte para atacar, temos o Rômulo. A melhor opção para general auxiliar para atacar junto com Rômulo tem a Ercília. Já se for para auxiliar de general de defesa, a melhor opção é este novo general, Francis Drake. E também ele seria a melhor opção para reforço. Então espero que tenha ficado claro. Alguns de vocês tinham me pedido para fazer a análise desse novo general. Ele é um bom general, sim. Ele é um general forte, principalmente para auxiliar. E para você não perder os próximos conteúdos que irei trazer, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe os vídeos. Fazendo isso, vai chegar para você em primeira mão. E por sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.